Romanos, capítulo 15, verso número 4. Romanos 15, 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Pai querido, pela Tua palavra que lemos e vamos ler esta noite, que o Senhor nos traga esperança, Pai, que o Senhor nos traga consolo, que o nosso consolo venha do Senhor, que a nossa esperança esteja centrada em Ti, Pai. Por isso, fala conosco essa noite, aquilo que precisamos ouvir, responde aos nossos anseios, Pai. Nós te pedimos isso, que a Tua palavra poderosamente chegue ao nosso coração, de modo a transformar a nossa mente, de modo a mudar o nosso comportamento. Fala conosco, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida neste poder, para que eu seja útil e seja um instrumento para o Senhor essa noite. Oro junto com os meus irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esperança é o tema desse versículo aqui da palavra de Deus, trazida pelo apóstolo Paulo aos Romanos, para que tenhamos esperança. Esperança, irmãos, é algo que nos mantém firmes. Aquele que tem esperança, ele permanece firme, independente das circunstâncias. A gente continua firme aguardando, porque há dentro do nosso coração uma esperança viva, uma expectativa viva de que Deus tem o controle, de que Ele fará, de que de alguma maneira, algo que eu não sei como será, não entendo como é, vai acontecer. Eu tenho a expectativa de coisas boas da parte de Deus. Você tem também, irmão? Isso se chama esperança. E isso realmente faz toda a diferença na nossa vida. Tanto que uma pessoa que não tem esperança, ela certamente desanima de tudo aquilo que ela faz. Alguns desanimam até de viver. Por que uma pessoa desanima de viver? Porque ela não espera mais nada. Ela não espera mais nada da vida. Mas nós somos diferentes. Nós temos esperança e esta esperança nos mantém firmes na presença do Senhor. Mas a esperança que temos, ela não vem de nós mesmos, ela não nasce espontaneamente de algum pensamento positivo na nossa cabeça. Essa esperança, ela tem uma origem, irmãos. Na vida do cristão, essa esperança tem origem na nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos. Veja, a fé nos faz esperar, e esperar com certeza de que aquilo que eu espero, de alguma maneira, vai acontecer. Então, a minha esperança, ela não é alimentada por circunstâncias da vida, por possibilidades, por promessas que alguém me faça. Eu vou te ajudar, a tua vida vai melhorar, eu vou fazer isso por você ou aquilo outro. A minha esperança não vem disso. A minha esperança tem a sua origem na fé que eu tenho em Deus, de que eu tenho certeza de que aquilo que eu espero no Senhor, certamente Deus fará, e ainda fará coisas melhores do que aquelas que eu imagino serem possíveis. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não é isso que diz a Bíblia? Então a minha esperança não está nas possibilidades do mundo, mas sim na minha fé, que é centrada em Deus. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, diz como essa esperança é gerada em nós, como essa fé é gerada dentro do nosso coração. E ele coloca 3 coisas aqui importantes: ensino da palavra de Deus, ele coloca paciência e ele coloca consolação. Todas estas coisas vêm de Deus para depois produzir em nós esperança,
que firma a nossa vida diante dos embates que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. Então, o que Paulo está nos ensinando? Eu vou ler de novo o versículo, que diz: pois tudo quanto outrora, no passado, foi escrito para o nosso ensino. A primeira palavra foi escrito, a fim de que pela paciência, a segunda palavra, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ensino, paciência e consolação que vão gerar a esperança, que vai nos manter firmes para o que a vida nos apresenta. Então, o que Paulo diz em primeiro lugar aqui? Que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Pensa comigo um pouquinho a que Paulo está se referindo, irmãos. Tudo que outrora foi escrito. Paulo estava mencionando certamente a palavra de Deus. Ele não estava falando de livros da antiguidade, de pergaminhos antigos que algum povo escreveu, mas ele está falando das Escrituras sagradas. Ele está falando da palavra de Deus. E na época que o apóstolo Paulo escreveu isto, não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento estava em formação. Então ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Tudo que outrora foi escrito, ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Primeira lição que a gente tira daí, que o Antigo Testamento tem ensinamentos preciosos para nós, a despeito de alguns que hoje simplesmente abandonaram o Antigo Testamento. Nós vivemos hoje num período muito conturbado na igreja, em que há muitos extremos no nosso meio. Há alguns que simplesmente abandonam completamente o Antigo Testamento, dizendo, não, ele não tem nada para nos ensinar. Então, esse texto é mentiroso, porque Paulo diz que tudo que outrora foi escrito é para nos ensinar. Isso trará coisas importantes para nós. Mas há um outro grupo que faz o contrário, só olha para o Antigo Testamento e, interpretando o Antigo Testamento de maneira errada, começa a inventar modismos na igreja, começa a inventar doutrinas malucas no meio do corpo de Cristo, olhando para o Antigo Testamento de forma errada. Então, o que temos que fazer? Entender perfeitamente o que Deus está nos ensinando outrora. E o que Ele nos ensinou outrora é eterno. Então, os princípios de Deus, narrados no Antigo Testamento, valem para sempre e são úteis para a nossa vida hoje. Então, quando Paulo diz tudo que outrora foi escrito, ele está falando do Antigo Testamento e está dizendo que esses princípios de Deus, ele escreveu também para o nosso tempo, porque os princípios de Deus são eternos. É algo que eu sempre repito aqui para você. Então, pensa bem, todos os apóstolos, inclusive Paulo, inclusive Jesus, qual foi as escrituras que eles leram? O Antigo Testamento. Quais eram as escrituras lidas por Jesus e por seus discípulos naquele tempo? O Antigo Testamento. A Bíblia narra um episódio em que Jesus entra na sinagoga de Nazaré e abre o rolo da lei. Abre o livro de Isaías, que está onde? No Antigo Testamento. Foram esses escritos que Jesus e os seus apóstolos leram, compartilharam, ensinaram, todos os princípios de Deus ali contidos. E tudo que o Antigo Testamento faz é apontar para Jesus Cristo, apontar para o advento do Messias, do Senhor, do Salvador. E Paulo aqui está dizendo que tudo que outrora foi escrito, como ele diz aqui, foi escrito para o nosso ensino. Nós temos então coisas a aprender com o Antigo Testamento, com a palavra de Deus. Eu traduzo de uma forma mais simples, nós temos muito que aprender com os princípios de Deus. E trazer estes princípios para governar a minha vida, a sua vida. Temos que ser governados pelos princípios de Deus que estão descritos na sua palavra. Então, Paulo está aqui afirmando que o ensino é algo muito importante para nós. Por que o ensino é importante? Porque nós não nascemos sabendo nada. Você nasce sabendo alguma coisa?
além de mamar e chorar? Não. Você não sabe coisa nenhuma. Tudo que fazemos quando nascemos e começamos a crescer é por instinto que fazemos. O instinto de se alimentar, o instinto de requerer atenção. Então nós nascemos ignorantes. Por isso precisamos ser ensinados. Todos nós precisamos ser ensinados. E o versículo aqui diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Olha como Deus cuida de nós, narrando os seus princípios e deixando escrito para que nós pudéssemos aprender, para que a gente saia da ignorância e possa aprender de Deus, como Deus deseja que seja o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas atitudes. Então é importante o ensino. Há um outro versículo em que Paulo repete essa ideia. Eu quero ler contigo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 3 da segunda carta, no versículo 16. Paulo mais uma vez afirma: toda a Escritura, com letra maiúscula, se refere ao Antigo Testamento que ele tinha em suas mãos, é inspirada por Deus. E que mais? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja como nós precisamos da palavra de Deus para nos ensinar, para cumprir os seus propósitos, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Por que precisamos ser repreendidos, corrigidos, educados? Porque não nascemos com essas coisas, nem com esses valores. Eles precisam ser ensinados. Todos nós temos que dar valor, irmãos, ao ensino da palavra de Deus. Todos nós temos que valorizar, aprender a palavra de Deus, aprender os seus ensinamentos, aprender os seus princípios e trazê-los para aplicação na nossa vida. Veja, Jesus certa vez, repetindo o que diz o Antigo Testamento, ele afirmou algo muito importante. Abra comigo a Bíblia em Mateus 4:4. Um episódio conhecido da vida de Jesus, na tentação no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Aonde está escrito? No Antigo Testamento. Era a escritura que Jesus conhecia e usava. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde está escrito? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Leia lá comigo. É isto que Jesus está citando para Satanás. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por que é importante o ensino da palavra de Deus? Porque é alimento para nós. Não só de pão a gente vive, mas principalmente da palavra que procede da boca de Deus. É um estímulo que Jesus está nos dando para aprender a palavra de Deus, para nos interessar por conhecer, por entender aquilo que Deus deixou escrito para nós. Jesus respondeu a Satanás 3 vezes dizendo: está escrito, citando as Escrituras. Com as Escrituras ele combateu o diabo. Irmãos, hoje as pessoas não querem combater o diabo com as Escrituras. Elas querem combater o diabo com mandingas ensinadas por outros malucos aí. Elas querem combater o diabo com simpatias, com palavras mágicas, está amarrado, como se isso resolvesse alguma coisa. Você amarra o diabo com as Escrituras. Foi assim que Jesus o enfrentou, dizendo: está escrito. E aí ele pôs o diabo para correr. Ele ali envergonhou os intentos de Satanás, usando a palavra de Deus. Veja como é importante você aprender a palavra. Mas não, as pessoas de hoje, que alguns que frequentam a igreja, não querem aprender a palavra.
querem aprender novidades, querem aprender métodos, querem aprender simpatias, querem aprender jeitinhos de resolver os seus problemas, dizendo palavras de ordem, e não aprender o que diz as Escrituras. Mas a Bíblia é clara ao dizer para nós que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quer ver onde está mais escrito isso? Oséias, capítulo 6. Vamos ler? O livro do profeta Oséias, capítulo número 6, versículo 1 até o verso 3. O profeta diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, viveremos diante dele. Conheçamos e o que mais? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A ideia que o profeta traz é de um conhecimento contínuo. Toda a Escritura é útil para o ensino. É com ela que nós aprendemos. E este é um ensino no qual nunca nos formaremos. E quer dizer isso? Você quer ser qualquer coisa nessa vida, você sabe o tempo que você tem que estudar. Você sabe o tempo do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E você sabe que cumprindo aquele tempo, você sai formado com o seu diploma naquilo que você escolheu. No ensino do Senhor e da palavra de Deus, nunca nos formaremos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais conhecemos, mais precisamos conhecer. Toda a Escritura é útil para o ensino, como diz a palavra do Senhor. E é isto que vai começar a fundamentar a nossa esperança, como Paulo diz lá no final do versículo. É este ensino que me dá a conhecer Deus. É este ensino das Escrituras que me mostra os princípios de Deus, como Deus age, como Deus faz as coisas. E quanto mais eu conheço, mais isto gera fé no meu coração e, por consequência, esperança para a minha vida, que me traz firmeza, como eu falei aqui no início da mensagem. Mas voltando ao texto em Romanos, capítulo 15, verso 4, o texto continua dizendo: a fim de que, pela paciência. Por que Paulo usa essa palavra aqui, não é? Ele fala do ensino e logo depois ele fala da paciência. Você é paciente, meu irmão? Você tem paciência para me ouvir pregar aqui 50 minutos? Você é um herói. Você é paciente mesmo, né? Mas a paciência é algo muito bom, né? E a paciência, segundo Paulo, usando aqui neste versículo, ela também vai contribuir para que a esperança seja gerada no nosso coração. A nossa esperança é composta por estas coisas, irmãos. O conhecimento das Escrituras, que fortalece a nossa fé, e a paciência também, que vai contribuir para isso. Paciência diante da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Isso mantém a minha esperança. Muitas pessoas perdem a esperança, porque perdem também a paciência. Quem não tem paciência espera alguma coisa, irmão? Não espera nada. Quando começa a demorar um pouquinho, quem não tem paciência faz o quê? Primeiro fica andando de um lado para o outro, né? Rói as unhas, né? E não para quieto, fica assim, para lá e para cá. Por quê? Não está aguentando mais de tanta impaciência. Até chegar a um ponto, não vou esperar mais nada e vou embora. Não é assim que acontece? Quem não tem paciência não espera nada. Por isso só tem esperança aquele que também é paciente. Esse é um ensinamento precioso que Paulo está nos dando, para que você entenda como a paciência é importante para a sua vida. Como é importante você exercitar. Se você se acha, se identifica como uma pessoa impaciente, eu te dou um conselho: mude isso na sua vida.
Comece a exercer a paciência, porque isso vai contribuir para a sua esperança, para a sua expectativa. Você se tornará uma pessoa melhor. Tenha paciência com a vontade de Deus, irmãos. Há pessoas que não têm paciência com a vontade de Deus, porque elas querem tudo o que desejam na hora que necessitam. Elas querem determinar tudo aquilo que deve acontecer. Mas a vontade de Deus não se deixa determinar por nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós pode determinar a vontade de Deus. Nenhum de nós pode mandar em Deus. Então muita gente perde a paciência até quando está esperando em Deus. Quantas são as pessoas que esperam no Senhor e dizem que estão esperando no Senhor, até que de repente param de esperar. Aí você perguntou: o que houve? Cansei de esperar, que está demorando muito, né? No início a pessoa manifesta até uma expectativa, né? Estou esperando no Senhor. O quê? O marido. Estou esperando. Mas se Deus não mandar, eu dou meu jeito. É assim? Alguns falam assim: estou esperando no Senhor a resposta, o emprego, o trabalho que eu preciso. Mas se Deus não mandar, eu dou meu jeito. Até que a pessoa não espera mais nada, porque ela não teve paciência. E por falta de paciência, muita gente perde a bênção quando está pertinho dela. De repente a paciência acaba no momento que bastava só mais um pouquinho para ela se concretizar. E a pessoa perde tudo porque lhe faltou a simples paciência. Você acredita na Bíblia, meu irmão? A Bíblia tem um versículo lá em Romanos capítulo 12, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que eu não vou ter paciência com uma coisa que é boa, perfeita e agradável? Talvez você não tenha paciência com a coisa ruim, né? Coisa ruim é difícil ter paciência. Mas com uma coisa boa. Talvez você não tenha paciência com uma coisa imperfeita, mas com uma coisa perfeita, agradável, boa. Como não ter paciência? Tenha paciência com a vontade de Deus, porque ela é o melhor para a sua vida. Como ensinou Jesus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a tua vontade é o melhor para mim. Tenha paciência para esperar a vontade de Deus. Talvez seja isso que esteja tirando a tua esperança. Essa impaciência de querer ver as coisas acontecerem no tempo que você determinou e não no tempo que Deus previamente determinou. Então você precisa do que diz Paulo aqui em Romanos 12, quando menciona a vontade de Deus. Leia comigo Romanos 12, 2. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu experimentar essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, em primeiro lugar, minha mente tem que ser renovada, transformada, renovação da mente. A falta de paciência é uma evidência de uma mente doente, de uma mente inconformada, de uma mente não renovada. Renove a sua mente, coloque coisas novas na sua cabeça. Faça como diz a Bíblia, pense em coisas lá do alto. Pense em coisas boas que Deus tem para você. Pense como é boa a vontade de Deus para você. Não fique inconformado com Deus, não fique reclamando de Deus. Não fique se queixando da vida nem da sorte. Mude a sua mente e você vai experimentar como é boa a vontade de Deus para você. E você vai experimentar viver esta paciência da qual o apóstolo Paulo também aqui menciona, que vai te tornar uma pessoa muito melhor do que você é. Aprenda a ter paciência. Meu irmão, um dos melhores conselhos bíblicos para nós é isso. A falta de paciência traz tanto problema. Aprenda a ter paciência diante da perseguição. Eu falei aqui domingo à noite, Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Aprenda a ter paciência diante da perseguição humana.
diante da perseguição do diabo, seja paciente. Lembra que alguns dizem que Jó é o exemplo de quê? Paciência. Já identificaram Jó com paciência? Da onde vem a paciência de Jó? De enfrentar Satanás, de enfrentar todas as adversidades que a vida lhe apresentou. Então, seja paciente com a perseguição, seja humana, seja do diabo, seja paciente com as pessoas. Por falta de paciência com as pessoas, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa arredia, grosseira, estúpida. E a Bíblia não diz que a gente deve ser assim, irmãos. Paciente com os erros dos outros. Sabe por que você tem que ser paciente? Porque Deus tem uma paciência contigo tão grande. Imagina se Deus não fosse paciente com a gente, irmão. Aonde a gente estava uma hora dessa, hein? Já pensou? Se Deus não fosse paciente comigo, nem contigo, aonde a gente estava uma hora, já tinha dado um peteleco na gente há muito tempo, não é, irmãos? Mas Deus tem uma paciência. Por que você não tem paciência com os outros? Mas paciência com os que erram, não é? Porque com aqueles que acertam, com aqueles que são bonzinhos com você, você precisa ter paciência com alguém que é bom contigo? Precisa aturar alguém que é bom com você? Não, você faz isso com o maior prazer, né? Mas a paciência é para ser usada com as coisas que não são a princípio agradáveis, com as pessoas que a princípio nos irritam, com as pessoas que nos tiram do sério. É com elas que nós temos que ser pacientes, especialmente com os irmãos. Quantos problemas acontecem, às vezes, no seio da igreja, porque irmãos não têm paciência um com o outro. Ah, errou comigo, eu já vou procurar outra igreja, porque eu não aguento isso aqui não. Ah, não, essas pessoas aqui não são legais, eu vou procurar outro lugar, eu não tenho paciência. Você vai, sabe o que vai acontecer contigo? Você não vai parar em igreja nenhuma, porque a tua paciência é curta. Vai passar lá alguns anos e vai sair de lá também. Você não tem paciência. Então, volta e meia, alguma coisa vai acontecer que vai te irritar. E você não é nada paciente. E você está contrariando o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Abra comigo Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Gálatas 6, 1 e 2 diz: irmãos, olha só o que Paulo fala. Se alguém for surpreendido em quê? Em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Irmão, tem gente aqui que é carga pesada. Tem ou não tem? Fala comigo. É, não é? Você olha assim, meu Deus. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que levar essa carga pesada aí. É, a Bíblia não está falando de você aturar as pessoas boazinhas. Ela está falando de você suportar aqueles que fazem coisa errada, aqueles que são surpreendidos. Olha só o que diz o texto aqui: surpreendido em alguma falta. A Bíblia diz: corrija, mas corrija com espírito brando. Guarde também para que você não seja tentado e acabe caindo no mesmo erro que você está apontando do outro. Cuidado para que você não acabe fazendo as mesmas coisas que você está criticando no outro. Esse é o evento mais comum que eu, como pastor, presencio aqui na igreja. O roto falando do esfarrapado. É toda hora isso acontece na igreja, gente. Toda hora alguém diz: ah, pastor, mas daquele irmão, você está fazendo igualzinho que ele faz. Você nem percebe. Enquanto a Bíblia diz que a gente tem que levar as cargas. Isso é suportar. Isso é paciência. Lembra do texto que eu preguei domingo à noite aqui? Se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a tua túnica, entrega-lhe também a capa. Isso é paciência. É exercer a paciência que o Senhor está requerendo de nós como algo bom para a nossa vida, irmãos.
É algo bom para nós o que Deus está aqui nos ensinando. Então eu preciso esperar em Deus. Para esperar em Deus, paciência. Pessoa sem paciência também não tem esperança. Porque se esperança pressupõe espera, e quem não é paciente não gosta de esperar, que esperança que tem alguém que não tem paciência? Não tem certamente esperança nenhuma. A gente falou de Jó como exemplo de paciência, porque enfrentou tudo aquilo. Você lembra da história de José? Você quer cara também mais paciente do que José? Aquele do Egito? Você lembra dele? Ele é traído pelos irmãos, né? É colocado para venda como escravo, é preso, é enganado, depois é caluniado, tudo aquilo acontece com José. E José está numa paciência danada, esperando em Deus, esperando no Senhor. Coisas boas aconteceram com ele? Não, só coisa ruim. Coisa boa só foi acontecer muito tempo depois. Mas até chegar no coisa boa, foi muito tempo de comer capim, gente. E ele teve paciência. Se José não fosse paciente, ele chegaria onde chegou? Mas o problema é que nós só olhamos para o sucesso. A gente não olha para o caminho até o sucesso. A gente só olha o resultado final. Ah, José, governador do Egito, que beleza. Mas o que ele passou para chegar ali? Ninguém quer. Você quer como com um estalo aconteça a mesma coisa contigo. Senhor, me abençoa igual o Senhor abençoou José. Mas você quer passar por tudo que José passou? A Bíblia também diz que no final da história de Jó, ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Mas, Senhor, eu também quero em dobro tudo, mas você quer perder alguma coisa para ganhar em dobro depois? Ninguém quer perder nada, né? Então nós não queremos, na verdade, ter essa paciência, irmãos. E a gente precisa aprender essa paciência. E a maior lição quem nos dá é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele suportou a cruz. Com que paciência, não, irmãos? Jesus suportou a cruz. Que paciência Jesus exerce também conosco, quando suporta as nossas provocações, quando suporta o nosso mau comportamento. Que paciência que Jesus ainda hoje tem conosco. Paciente para ir para a cruz morrer em nosso favor. E paciente agora conosco, diante de alguns erros que infantilmente continuamos a cometer. Veja como é importante isso para gerar esperança na sua vida. Mas voltando ao texto, o texto ainda diz, pela consolação das Escrituras. As Escrituras servem não somente para me ensinar, mas também para me consolar. Aquilo que Deus deixou escrito não só me ensina todos os princípios de Deus que eu preciso aprender, como também servem para trazer consolo ao meu coração, consolo das Escrituras. Eu pergunto a você, você tem consolo nas Escrituras, irmão? Você já experimentou um dia de angústia, num dia de dor, buscar na palavra de Deus e encontrar nela o consolo? Deus falando ao teu coração a palavra que você precisa, palavra que nenhum homem poderia te dizer, surtindo o mesmo efeito. Qualquer tapinha nas costas, no momento de dor, de depressão, no momento de perda, é importante sim alguém chegar, te dar um abraço, alguém te falar uma palavra boa. Amém, isso faz parte da vida. Mas isto não consola como as Escrituras podem consolar. Só quem experimentou na sua vida o consolo das Escrituras sabe do que eu estou falando. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, no Salmo 46, no momento de dor, no momento de aflição, você abre a palavra de Deus num versículo como este, Salmo 46, versículo 1 até o versículo 3, aonde está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares,
ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda que tudo isso aconteça, quem pode te dar um consolo quanto esse, senão as Escrituras Sagradas? Leia o Salmo 43, versículo 4 e 5. Salmo 43, verso 4 diz: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Isso é esperança, irmãos. Eu estou sofrendo, mas eu sei que eu ainda vou louvá-lo. Eu estou com a alma abatida, mas eu tenho a esperança. E isso vem da onde? Do consolo das Escrituras. O consolo que Deus traz a nós ao se revelar através da sua palavra. De maneira que você, consolado, tem expectativa de dias melhores. Tem esperança de que a dor passará. A Escritura é a que pode nos consolar. E é através da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, que o Espírito Santo inspirou, que você recebe, sente a presença de Deus, falando contigo, tratando contigo, consolação que vem da Palavra de Deus exclusivamente. Então você pode ter experiências com Deus na sua palavra. Você olha para a experiência de Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si. Experiência de Davi, nas suas maiores crises, encontrando consolo no Senhor. Tudo isso está nas Escrituras para o nosso fortalecimento. As experiências aqui narradas para que venha esperança. Você encontra Ezequias com uma sentença de morte contra ele, clamando ao Senhor e sendo por Deus restaurado. Expectativa, esperança para você. Vem o consolo das Escrituras, para que você então possa viver de uma maneira mais saudável nesse mundo, com esperança de que algo melhor vai acontecer. E aí o texto do apóstolo Paulo termina exatamente falando disso, da esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, aprendemos na Bíblia, pela consolação, aprendemos na Bíblia, tenhamos o quê? Esperança. Não perca a sua esperança, meu irmão. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a dor que você esteja sentindo, não importa o sofrimento do presente momento, não perca a esperança. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus que te ensina, que te dá consolo, que te fortalece. Não perca a sua esperança, porque ela é o maior que você precisa ter para viver. Ela é essencial para a firmeza da sua vida. Ela é essencial para que você continue caminhando. E ela é produzida pelo ensino, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa a Bíblia te alimentar, amém? Deixa a Bíblia te fortalecer. Deixa a palavra de Deus te consolar. Deixa a palavra de Deus te dar o verdadeiro alimento, para que você possa encher o teu coração de esperança, de coisas melhores que Deus fará. Embora o teu presente seja como o de Jó, seja como o de José, seja um tempo de dor, um tempo de sofrimento, mas continua na paciência e na consolação e no ensino, para que a esperança continue viva no teu coração. Então, amado, o que eu quero deixar para você é isso: esperança. Eu não tenho nada para te oferecer, para dizer que você pode ter esperança em mim, mas no Senhor você pode ter esperança. Na palavra de Deus você terá tudo aquilo que você precisa. Busque nela e ela sustentará a tua vida. É o pão que te alimenta verdadeiramente, a palavra do Senhor. Amém?
Vamos ficar de pé para louvar, para orar, para buscar ao Senhor. Para que eles possam viver na expectativa daquilo que o Senhor tem para cada um, que a esperança não morra nos seus corações por falta de paciência, Pai. Mas ensina, consola, Senhor, consola os teus filhos aqui, toca no coração deles, produz uma mudança de vida, de atitude, de pensamento, que se manifeste na vida de cada um deles, Pai. Uma vida de esperança, uma vida de cabeça erguida. Dá aos teus filhos isto, Pai. Uma vida de expectativas boas daquilo que o Senhor há de fazer. A fé que nós temos possa mover a nossa vida a viver assim, Pai. Eu te peço, abençoa teus filhos essa noite. Abençoa, trata com os corações de cada um aqui, Pai. Renova a fé e renova a esperança de dias melhores, de coisas melhores que o Senhor fará. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Os irmãos vão distribuir a ceia. Examina o teu coração. Você que é cristão está convidado a participar. Meu louvor e adoração
Obrigado pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, possamos ter em mente, em memória, tudo aquilo que recebemos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, se oferecendo por nós, pelos nossos pecados, como justiça de Deus, para que pudéssemos ser justificados. Obrigado, Deus, pelo pão que partimos, pelo que ele representa, tua dor, teu sofrimento, mas esse é o verdadeiro alimento, esse é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome para sempre. Obrigado, Senhor, pelo que recebemos. Lembra-nos, Pai, de todos os benefícios que de Ti recebemos. Isso não saia da nossa memória e não se restrinja ao dia da ceia, mas para sempre fique gravado nos nossos corações. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Participemos do pão. Obrigado, Pai, pelo cálice da nova aliança. Através do Teu sangue, recebemos redenção, remissão, perdão para os nossos pecados. Sangue derramado em favor de nós. Perdoa, Pai, as nossas falhas do dia a dia, os nossos pecados que ainda por acidente praticamos, cometemos. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ensina-nos cada dia com a Tua palavra, para que possamos estar mais perto cada vez do Senhor. Lava-nos, Pai, mais uma vez essa noite e nos abençoa nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor. Perdoa os pecados. Glória ao nome do Senhor. Eu te adoro. Obrigado, Senhor. Oh, te louvamos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém.